E aí, pessoal, beleza? Vamos começar com esse conteúdo, que também é uma extensão do conteúdo de isomeria. A última lista foi sobre isomeria plana, tá? Agora a gente começa a falar sobre isomeria geométrica, tá? Isômero tem a mesma fórmula molecular, independente do tipo de isomeria. Só que na plana, a gente olhava, por exemplo, a cadeia, se o isômero tinha um tipo de função diferente do outro, né? A gente olhava a estrutura plana do composto, resumindo. Na geométrica, a gente vai olhar o tipo de ligação química e se cada carbono tem substituintes diferentes. Substituintes, eu digo, ligantes diferentes, tá? Isomeria geométrica é um tipo de isomeria espacial, tá? Então, eu olho como as moléculas estão dispostas espacialmente, em termos de geometria molecular. Então, ela ocorre em alcenos, que são compostos que têm ligação simples entre carbonos, é o primeiro requisito, ok? E o segundo, ciclos saturados, ou seja, moléculas fechadas que têm ligação simples entre carbonos. Bom, ocorre em alcenos, ou seja, eu tenho carbono ligado com carbono, eu tenho ligação dupla entre esses carbonos, e essa ligação dupla, ela não pode sofrer rotação, ou seja, ela não gira. Eu não consigo girar um carbono independente do outro. Se eu giro a ligação dupla, ela vai ser dependente de um carbono em relação ao outro. Na ligação simples, ela pode sofrer rotação. Então, não existe isomeria geométrica em compostos com ligação simples que tem cadeia aberta. Em ciclos, a gente consegue ter ligação simples e ter isomeria geométrica, tá? Então, o fato de ter ligação dupla, que é no caso dos alcenos, faz com que a ligação não possa ser rotacionada. Então, você não pode girar um carbono independente do outro. Se você gira um carbono aqui, você gira o outro. Você concorda comigo que se eu pegar essa ligação dupla e girar completamente, essas três metilas vêm para baixo e esses dois hidrogênios vão para cima, então continua sendo o mesmo isômero. Então, eu não consigo girar um carbono independente do outro. Se eu giro um, eu giro os dois, ok? Ocorre em ciclos saturados, justamente porque no ciclo a gente também não consegue fazer esse tipo de rotação, tá? Então, no ciclo, a rotação é limitada, igual na ligação dupla. Então, só ocorre em alcenos e ciclos saturados. É o primeiro passo para entender. Depois que eu olho se a molécula é um alceno ou é um ciclo, eu tenho que olhar o quê? Os carbonos da dupla, quando eu tenho alcenos, e cada carbono precisa ter substituintes diferentes. No caso dessa molécula aqui, eu tenho dois carbonos que fazem ligação dupla, beleza? Aí eu tenho que olhar, bom, esse carbono 1 que eu numerei como 1, eu tenho que olhar com quem ele está ligado. Ele está ligado com o CH3 e um hidrogênio. Ele tem dois ligantes diferentes? Sim, então pode ser que tenha isomeria geométrica. Aí eu olho esse carbono aqui, está numerado como 2. Ele está ligado com uma metila e um hidrogênio. Ele tem dois ligantes diferentes? Sim. Então, se os dois carbonos satisfazem esse requisito, os dois carbonos eles têm dois ligantes diferentes, então essa molécula tem isomeria geométrica. Ela pode ser do tipo cis ou pode ser do tipo trans. Essa outra molécula aqui é o isômero dessa molécula. Por quê? Esse carbono, ele está ligado com uma metila e um hidrogênio. Tem dois substituintes diferentes.
Esse outro carbono, ele tá ligado com uma metila e um hidrogênio. Então, tem dois substituintes diferentes. Tem isomeria geométrica. Aí eu preciso saber se ela é do tipo cis ou se ela é do tipo trans. Bom, toda vez que eu tenho um alceno, o primeiro passo é, eu sempre vou traçar um plano aqui, esse plano aqui em vermelho, e eu vou olhar o que está em cima e o que está embaixo. Nesse caso, o que está em cima é CH3, CH3. E aqui o que está embaixo é hidrogênio, hidrogênio, ok? Tá, se eu tenho dois ligantes iguais no mesmo plano, é o isômero cis. Se eu tenho dois ligantes iguais em planos diferentes, eu tenho isômero trans. Então, para eu saber qual isômero é qual, eu vou sempre traçar um plano e vou olhar. Ah, eu tenho dois substituintes iguais no mesmo plano? É o cis. Tracei o plano aqui. Ah, eu tenho dois substituintes iguais em planos diferentes? Eu tenho o isômero trans. Ok? O isômero cis e o isômero trans não são moléculas iguais. Ok? Porque eu não consigo girar a ligação dupla. Tá? Eu não consigo ter rotação na ligação dupla. Eu não tenho como girar um carbono independente do outro, tá? Se eu tentar girar só um carbono, eu vou quebrar a ligação química. Então, na ligação dupla, se eu girar um carbono, eu vou girar os dois, ok? Então, assim, se eu tentar rotacionar essa ligação dupla, esses dois CH3 vêm para baixo e esses dois hidrogênios vão para cima. Então, vai continuar sendo o isômero cis, ok? A mesma coisa aqui. Se eu girar um carbono independente do outro, eu vou quebrar a ligação dupla. Então, o que eu faço? Se eu girar a ligação dupla, eu vou girar esse carbono e esse. Então, a molécula vai continuar sendo a mesma, tá? Porque na ligação dupla, a rotação, eu não consigo rotacionar um carbono independente do outro, ok? Então, assim, o que significa quando eu traço esse plano, certo? Horizontal. Significa que a ligação está estagnada. Quando a ligação está estagnada, significa que esses carbonos não têm rotação nas ligações. Então, já é um tipo de nomenclatura para a gente conseguir usar, ok? O próximo exemplo que eu quero dar é em ciclo. Então, a primeira coisa é, em uma prova, normalmente em ciclo, os ligantes vão estar destacados, tá? Nesse caso, eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Um carbono aqui e um carbono aqui. Esse carbono tem cloro e hidrogênio. Esse carbono tem hidrogênio e cloro. Cada carbono tem dois ligantes diferentes? Sim, então tem isomeria geométrica. Só que eu preciso saber se ela é a cis ou se ela é a trans. Esse carbono aqui, ele tem cloro e hidrogênio. Tem dois ligantes diferentes? Sim. Esse carbono tem cloro e hidrogênio e tem dois ligantes diferentes. Aí o primeiro passo é traçar um plano horizontal entre os carbonos, porque aí eu vou ter o plano de cima e o plano de baixo, beleza? A mesma coisa aqui, plano de cima e plano de baixo. Se eu tenho dois ligantes diferentes no mesmo plano, significa que é o isômero trans. Aí, como eu posso olhar de outro jeito? Se eu tenho dois ligantes iguais em planos diferentes, é o trans. Dois ligantes iguais no mesmo plano é o isômero cis, ok?